Oi, pessoal. Eu me chamo Leonid Souza Medina, sou engenheiro de pesca, recém-formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Influência da Temperatura e do Manejo Alimentar na Pré-engorda de Geofagos brasilienses em Sistema de Recirculação de Água. Fui orientado pelo professor Dr. Giovanni Lemos de Mello e eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Aquaculture Brasil por disponibilizar esse espaço para que eu pudesse repassar essas informações, esse conhecimento para outras pessoas também. Começo então a minha apresentação falando então sobre os dados de produção. A nível mundial, hoje em dia a produtividade oriunda da aquicultura, está na casa de 80 milhões de toneladas. Enquanto isso, a aquicultura brasileira ela tem uma produção de aproximadamente 800 mil toneladas. Isso representa apenas 1% de tudo que é produzido. E o Brasil é um país com condições e características propícias ao desenvolvimento da atividade. A gente possui uma extensa área territorial, uma elevada abundância hídrica, uma alta diversidade e riqueza de espécies, que tem potencial para a aquicultura. E com todas essas características, a espécie que é produzida no Brasil é uma espécie exótica, que é a tilápia, já superando os 50% de tudo que é cultivado aqui no Brasil. A tilápia ela vem dominando, então, o cenário da aquicultura brasileira. E por que a tilápia é tão produzida e o Geofagos brasiliense é uma espécie que quase não tem dados, quase não se ouve falar sobre a sua produção? Basicamente, isso ocorre pelo fato da tilápia possuir um pacote tecnológico já desenvolvido, enquanto os geofagos brasilienses são uma espécie que ainda carece de informações acerca do seu cultivo. Então, falando um pouco sobre essa espécie, geofagos brasilienses, ele é uma espécie nativa, ele é conhecido também como cará-diadema, cará-papa-terra, a cará-manteiga. Ele é encontrado da bacia amazônica até o norte da Argentina e Uruguai, pode chegar até 35 centímetros de comprimento e possui hábito alimentar onívoro. Existem já diversos trabalhos científicos que mostram que a temperatura da água ela vai influenciar no metabolismo dos organismos que são cultivados. Isso vai influenciar no ganho de peso, na conversão alimentar, na digestibilidade. Então, devido ao fato dos geofagos brasilienses ser uma espécie tropical, a gente tem a hipótese de que a espécie ela vai se desenvolver melhor quando cultivada em um ambiente com uma água com a temperatura mais elevada. Falando já sobre o manejo alimentar, como ocorre o manejo alimentar vai implicar diretamente em duas vertentes. Uma seria a vertente econômica, porque quando ocorre sobras de ração no viveiro, isso é um desperdício que vai influenciar na lucratividade do empreendimento, e também na questão ecológica voltada à qualidade de água, porque a sobra de alimento, quando não é utilizado, isso vai contribuir drasticamente com a qualidade de água, e também se relaciona ao meio ambiente, visto que a água tem uma dinâmica muito grande com o meio ambiente. Então, qual seria o melhor manejo alimentar a ser empregado num cultivo? Ele pode ser ofertado a ração através de taxas que já são estabelecidas de acordo com uma faixa de peso, de tamanho da espécie. Então, peixes que são pequenos têm um quantitativo que é fornecido, conforme esse animal vai crescendo e estando em classes diferentes, essas taxas mudam, ou também pode ser feito através da saciedade aparente, que consiste em alimentar os peixes até que ocorra a redução do alvoroço em busca de alimento. Então, como objetivo geral,
o meu trabalho ele objetivou avaliar a influência da temperatura da água sobre o desenvolvimento zootécnico da espécie e também determinar qual seria o melhor manejo alimentar a ser empregado para essa espécie. Com isso, a gente tem como objetivo específico determinar qual a melhor faixa térmica que a espécie vai se desenvolver, qual o quantitativo de ração ideal para ser utilizado com essa espécie e fazer também uma descrição dos principais índices zootécnicos e avaliação organossomática. Então, sendo a base, né, o tripé da produção animal, a nutrição, o manejo e a genética, o meu trabalho deu ênfase em duas dessas áreas ao trabalhar a nutrição, tendo como 2 manejos alimentares, né, que seria a saciedade aparente e uma taxa de 4% da biomassa, e na vertente de manejo, a gente trabalhou com 3 temperaturas de água, que foi 24,3 graus, 28,1 e 31,7. Então a gente tentou trabalhar aí com 4 graus de diferença entre cada tratamento. E isso resultou em um delineamento experimental composto por 6 tratamentos, conforme descrito na tabela 1. Durante nosso experimento, né, a gente utilizou ração comercial para peixes onívoros, contendo 32% de proteína bruta. A gente iniciou então nosso experimento com peixes pesando uma média de 6,8 gramas e com 7,5 cm de comprimento. Então, como que se desenvolveu essa pesquisa? Inicialmente, foi realizada a coleta desses animais no ambiente natural. Então, eles foram coletados numa pequena lagoa localizada no município de Laguna, sul do estado de Santa Catarina. Esses animais eles foram acondicionados, levados ao laboratório de aquicultura, onde eles foram aclimatados e permaneceram por quarentena até o início efetivo do experimento. Então, o nosso delineamento experimental ele foi constituído por 6 sistemas de recirculação independentes, onde cada sistema de recirculação ele possuía um filtro mecânico, que era responsável pela remoção dos sólidos suspensos, um filtro biológico, que foi responsável pelo processo de nitrificação da amônia, e a gente trabalhou então com 18 tanques. Cada tanque a gente alojou 10 peixes, resultando em um N amostral de 180 peixes nesse experimento. A gente realizou biometrias a cada 15 dias e cada tanque ele possuía um volume útil de 200 litros de água. Foi feito também a avaliação da qualidade de água, então o controle de amônia, nitrito, nitrato, ortofosfato e alcalinidade foi realizado a cada 2 semanas e oxigênio dissolvido, pH e temperatura foi mensurado diariamente. Já o manejo alimentar, ele ocorreu 3 vezes durante o dia, né? Às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 5 da tarde. Então, a gente forneceu, em alguns dos tratamentos, um quantitativo de 4%, que era dividido entre esses três momentos de alimentação, e também foi realizada a saciedade alimentar aparente nos outros tipos de tratamento. Foi feita também a avaliação zootécnica, onde a gente avaliou o ganho de peso, a conversão alimentar, a taxa de crescimento específico e também o fator de condição relativo, que é o KM, que eu vou explicar mais à frente. Na avaliação organossomática, a gente avaliou o índice hepatossomático, o índice gonadossomático, o rendimento de carcaça e a gordura visceral. Aqui é um pequeno vídeo que mostra o comportamento dos peixes durante o período experimental. Então, embora eles foram peixes coletados no ambiente natural, peixes selvagens, eles aceitaram ração desde o início, foram bem pacíficos, né? Foi um comportamento que eu achei bem interessante de ser analisado. Então, entrando nos resultados de discussão, temperatura da água, o oxigênio dissolvido e o pH apresentaram resultados aceitáveis, onde a concentração de oxigênio dissolvido
esteve acima de 6 miligramas em todos os tratamentos e o pH manteve-se próximo à neutralidade. Amônia, nitrito, nitrato, ortofosfato e alcalinidade também apresentaram valores aceitáveis. Eu trago aqui uma tabela resumo de todo o experimento, onde nesse momento inicial eu destaco a sobrevivência, que obteve uma média entre todos os tratamentos de 97%. E falando então sobre ganho de peso e peso final, a gente observa que os melhores resultados foram observados quando a espécie foi cultivada em 24,3 graus, seguida de 28,1 graus. Então, isso são dados que foram bem atraentes para nós, bem diferentes do que a gente estava tendo como hipótese inicialmente. Então, trabalhos que já foram realizados com outras espécies aqui no Brasil, né, eles observam uma relação totalmente diferente do que a gente observou, onde a espécie ela cresce mais com o incremento da temperatura. E a TCE, que é a taxa de crescimento específico, ela representa quanto em porcentagem que o peixe está crescendo ao dia. O melhor resultado que a gente obteve foi no tratamento de 24,3 graus Celsius, onde os animais eles foram alimentados até a saciedade aparente, e eu trago aqui a comparação voltada à tilápia. A gente tem diversos trabalhos que foram realizados com a tilápia, né, uma faixa de peso similar ao que a gente utilizou no nosso trabalho, onde foram observadas TCEs entre 0,91 a 0,92 a 4,51% ao dia. Ou seja, comparando então os geofagos com a principal espécie que é cultivada no Brasil, a gente vê que tem uma potencialidade de cultivo dessa espécie. Já na conversão alimentar, a gente observa que não teve diferença estatística entre os tratamentos. No entanto, a gente consegue observar uma forte tendência de melhores resultados quando a espécie é cultivada em temperaturas mais baixas, onde a gente obteve nosso melhor resultado, inclusive, em 24,3 graus, alimentado com 4% da biomassa. E a gente teve, então, uma conversão alimentar de 2,3 para 1. Eu destaco aqui o trabalho de Amaral Júnior e colaboradores, né, que é um dos poucos trabalhos realizados com cará aqui no Brasil, e eles observaram, então, uma conversão de 6 para 1. Embora esses dados talvez estejam um pouco altos, né, por motivo de uma espécie aquática, é válido lembrar que a gente trabalhou aqui com uma dieta que não é própria para o Geophagus brasiliense. É uma espécie que talvez não esteja atendendo todos os requisitos nutricionais da espécie. E como Lima e colaboradores relatam, né, quando as exigências nutricionais elas não são atendidas, isso pode afetar o desenvolvimento animal, podendo comprometer principalmente a eficiência alimentar. Então, caso seja feita, né, uma dieta que seja específica para a espécie, talvez esses dados sejam passíveis de melhorias. Então, aqui falando, né, sobre o fator de condição relativo, KN, o que seria o fator de condição relativo? Através da relação peso-comprimento, a gente consegue estipular quanto que um peixe ele tem que estar pesando quando ele tiver com determinado tamanho. E a relação entre o peso que é esperado e o peso que é observado é chamado, então, de fator de condição relativo, KN. Então, a gente espera que essa relação esteja próxima a 1. Então, teoricamente, quando esses resultados eles estão acima de 1, significa que os peixes estariam, teoricamente, acima do peso, ou quando ele está abaixo de 1, significa que os peixes estão abaixo do peso. A gente observou no nosso trabalho que todos os peixes eles estiveram próximo a 1, no entanto aqui eu destaco o tratamento de 31,7 graus, onde os peixes eles foram alimentados com uma taxa de 4%, né, da biomassa. Então, indicando que talvez esse tratamento, os peixes não estivessem em conforto térmico tão adequado para o seu desenvolvimento.
Outra coisa que eu trago aqui também é que a gente observou um coeficiente de alometria que foi de 2,4531. E Santos e colaboradores, eles observam um coeficiente de alometria de 2,8541. São valores próximos, e esses valores, o coeficiente de alometria, quando ele está abaixo de 3, isso representa que o peixe ganha mais, né, em comprimento do que em peso. Então aqui é um gráfico que mostra como que foi a evolução do peso ao longo do tempo. A gente vê então que os peixes começaram com tamanhos bem similares, e conforme foi passando o tempo, o desenvolvimento deles foi diferente, mostrando que alguns tratamentos teve um crescimento maior que outros. A gente vê então, né, ali que 24,3 graus e 28,1 graus Celsius foram os que mais cresceram. E eu destaco também o fato de que a saciedade sempre superou o tratamento que recebeu uma taxa de 4% da biomassa, mostrando que os peixes que comeram um quantitativo até a saciedade aparente, né, eles cresceram mais, se desenvolveram melhor. Então, já entrando aqui na parte nutricional do manejo alimentar, eu tenho aqui um gráfico que relaciona em linha tracejada ali os tratamentos que foram ofertados uma taxa de 4%, e em linha contínua os tratamentos que comeram um quantitativo de ração até a saciedade aparente. E o que a gente percebe? Que durante o início do experimento, os peixes que comeram até a saciedade aparente, eles demandaram de mais alimento. Então, a gente, dando aquela quantidade de 4%, talvez o peixe estivesse precisando um pouco mais. E essa relação ela se inverte conforme o peixe vai se desenvolvendo. Conforme ele vai crescendo, ele para de necessitar de um quantitativo que é acima de 4%, né? E esse valor cai, inclusive, chegando até 2,6%. Então, o que a gente sugere? A gente vê que a espécie ela cresceu melhor, né, nos tratamentos que foram raçoados até a saciedade aparente, só que em casos práticos a gente recomenda a adoção de que seja utilizado uma taxa de 5% até os peixes atingirem 12 gramas e após esse peso médio dos peixes que seja ofertado então um quantitativo de 3% do peso, né? Entrando então aqui na parte de discussão dos índices organossomáticos, eu começo a discussão falando sobre a gordura visceral, onde a gente observa resultados muito bons em todos os tratamentos, apresentando taxas abaixo de 1%. O que a gente sabe é que quando ocorre uma alta relação, né, de energia-proteína na dieta, isso pode resultar no acúmulo de gordura visceral, o que não foi observado no nosso trabalho. Então, talvez nesse quesito, a dieta que foi empregada, ela atendesse corretamente às exigências nutricionais da espécie. No entanto, isso pode ser uma característica própria da espécie em acumular ou não gordura visceral. Já o rendimento de carcaça também apresentou resultados fantásticos, onde a gente observa um rendimento próximo a 90%, e eu quis aqui trazer um comparativo com o lambari. Por quê? Eu trouxe esse comparativo devido ao fato da gente ter finalizado o nosso experimento, né, com os peixes pesando uma média de 13,5 gramas. Então, sendo o lambari uma espécie que tem um alto crescimento, né, no Brasil, um alto crescimento produtivo, talvez a gente não olhe para o Geophagus brasiliense como nosso, uma tilápia brasileira, uma tilápia nativa, né, um peixe grande, de grande porte, mas sim como um peixe de pequeno porte que pode ser aproveitado pelos piscicultores, pelos produtores. Então, acho que essa comparação é válida. E já entrando nos índices hepatossomáticos, o que a gente observa é que os peixes que foram cultivados em temperaturas mais baixas, eles apresentaram um tamanho de fígado bem maior do que, por exemplo, o que foi cultivado ali em 31,7 graus. Essa relação, ela quase dobra. Então, como Barros, né, e colaboradores, eles relatam, o índice hepatossomático ele pode ser um indicador do período reprodutivo dos peixes.
porque as reservas energéticas que são acumuladas no fígado, elas são utilizadas durante os processos de reprodução. Então, devido ao fato dos peixes terem o índice hepatossomático bem mais elevado, isso é um indício de que esses peixes estavam mais aptos à reprodução. Já no índice gonadossomático, a gente observa também resultados melhores, né, nos tratamentos que foram cultivados em temperaturas mais baixas, embora não apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos. Aqui eu trago, né, na discussão que Santos e colaboradores eles observaram o índice gonadossomático variando de 1 a 3%, e a gente obteve resultados similares que variou entre 1,77% a 4,5%, então corroborando com os dados apresentados por Santos. Então, concluindo o trabalho, a gente vê que a espécie apresentou índices zootécnicos diferentes em função da temperatura da água, né, a qual ela estava submetida, e a gente vê que também que a taxa alimentar de 4% ela não foi a mais indicada, porque a espécie ela requeriu uma quantidade que oscilou tanto para mais quanto para menos em função do tamanho dos animais. Como consideração final, é válido lembrar que a gente trabalhou com espécies de uma população selvagem, então os resultados zootécnicos eles podem ter apresentado esses valores devido a uma herança genética de adaptabilidade às temperaturas mais baixas a qual aquela população estava submetida. E também é válido lembrar que, caso ocorra, né, um processo de domesticação e melhoramento genético, esses resultados eles podem apresentar uma melhoria, quem sabe, e tornar a espécie ainda mais apta ao cultivo. Eu gostaria então de agradecer a todos que assistiram a essa apresentação e também a toda a equipe da Aquaculture Brasil por ter disponibilizado esse espaço para que eu pudesse mostrar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Valeu!